Olá, estamos iniciando o primeiro programa do ano de 2026. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores. E hoje nós trazemos para você, nosso querido telespectador, um tema, aliás, vários assuntos incluídos, não é mesmo? Quais são as mudanças na área trabalhista, no direito do trabalho, previstas e já em andamento para 2026? E para falar nesses assuntos e nesse tema, tenho aqui dois maravilhosos juristas, doutores, advogados, juiz aposentada, doutora Janete, nosso querido professor de Direito e advogado, Guilherme Witt, hoje acertei, e vou fazer uma breve apresentação dos nossos queridos entrevistados, que vão esclarecer várias dúvidas e várias perguntas que foram direcionadas ao programa Mundo Jurídico pelo nosso Mundo Jurídico, pelo nosso Instagram e pelo contato aqui da TV Minuano. Vamos lá. Guilherme Witt, doutor em Direito pela Unicinos, professor da Unicinos e da URGS, advogado trabalhista e consultor do escritório Calcine Advogados, vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Muito bem-vindo. Mais uma vez, né, professor? Doutora Janete Aparecida Deste, nossa querida juíza do trabalho, aposentada, mestre em Direito pela PUC e bacharel em Ciências Econômicas e Sociais pela URGS. Professora de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho em espaço próprio. Juris Jade, que é o curso da doutora Janete, já falou sobre isso num outro programa, né, doutora? E integrante da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Muito bem-vindos, estou muito feliz com a presença de vocês dois grandes juristas de muito renome aqui, né? E no Brasil inteiro, né, doutor? Porque o doutor viaja bastante aí nos seus trabalhos laborativos. E vamos falar e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vieram várias perguntas e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Perfeito. Combinado? Vou pedir para a produção, então, para colocar na telinha as nossas perguntas. A Thaís faz o seguinte questionamento. Com essa história da PEC para acabar com a escala 6x1, se a lei passar agora, em 2026, o meu patrão pode cortar meu salário proporcionalmente às horas que eu parar de trabalhar? Doutora, pode? A palavra é sua. Inicialmente, bom dia a Fabiane, bom dia meu colega aqui com quem vou dividir esse programa, bom dia aos telespectadores. E respondendo então para a Thaís, não, o patrão não vai poder cortar o salário proporcionalmente. A redução da jornada que está proposta na PEC 148, ela é sem redução salarial. Sem corte salarial. Tá? Então, das 44, que é o limite hoje, passaria para 36, sendo que no primeiro ano passaria para 40 e depois vai reduzindo um ano, uma hora a cada ano, até chegar nas 36. Então, seria uma redução gradual. E ela fala ali, se a lei passar em 2026, acho que passa, porque é um projeto antigo, né, que está sendo bastante debatido, o tema é importante, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Que já é um passo a mais. Já é um passo a mais, né? Já sinaliza positivamente. E já está para ser deliberado pelo plenário do Senado. E depois vai para a Câmara ainda. Perfeito. Doutor Guilherme. Bom, antes de mais nada, cumprimentar a nossa audiência também. Fabiane, mais uma vez, obrigado pelo convite aqui da TV Minuano. Que bom estar aqui com a Janete, né, nossa grande parceira. Assim, fico muito feliz de estar dividindo a bancada hoje com a professora Janete. E, de fato, né, algo que é bem importante nós deixarmos assim, esclarecido. Né? Essa alteração ela vem via uma emenda constitucional. Essa PEC que iniciou, né, a PEC 8/2025, né, da deputada Érica Hilton, ela traz essa ideia de alteração do artigo 7º da Constituição para a redução da jornada, como a professora Janete explicou, para até 36 horas. A grande questão é que
além desta mudança constitucional, depois nós teremos que ter uma mudança no texto da própria CLT, né, para que ele fique adequado ao texto constitucional, que eventualmente seja aprovado. Né? Mas uma coisa que é bem importante a gente entender é que quando nós falamos de redução dessa escala 6:1, né, isso é uma experiência que muitos outros países já adotaram, especialmente o Reino Unido, né, que fez todo um projeto piloto disso lá em 2022, 2023, e os resultados justamente demonstraram um aumento de produtividade, um maior engajamento das pessoas, redução dos índices de desemprego, diminuição dos afastamentos de trabalho por questões relacionadas a esgotamentos profissionais. Então, claro, esse é um debate que quando a gente traz ele assim nesse início ainda de cenário, porque embora o tema esteja já com um certo andamento, o debate está sendo muito incipiente, né? E esse é um dos grandes problemas assim no Brasil quando a gente lida de alterações trabalhistas, né? Porque a gente tenta fazer isso tudo do dia para a noite. E não funciona. Como aconteceu com a reforma. Tem que ir experimentando. E aí é que vem a grande questão, né? A gente precisa compreender esses dados para que justamente tanto trabalhadores quanto os empregadores, né, entendam que essa redução não é para as pessoas trabalharem menos e ficarem ganhando o mesmo dinheiro, ganhando o mesmo salário e trabalhando menos. Olha só que absurdo. Não, isso é, na verdade, um movimento global que se chama Vida Além do Trabalho, né, para que as pessoas tenham momentos, oportunidades de lazer. Maior qualidade de vida. Porque isso, quando a gente pega o nosso contexto... Se tiver qualidade de vida, tem maior produtividade, então o que é bom para a empresa também. E isso, na verdade, nada mais é do que uma atualização histórico-social. A gente está falando de uma jornada que no nosso país está lá prevista na Constituição de 88, que vem num período pós-64, 85, redemocratização, né? E aí a gente precisa compreender que agora é um momento de tu atualizar, né, essa jornada, de atualizar o que significa o trabalho nessa era contemporânea, né? Então, por isso que nós temos esse debate. Então, de fato, ela é uma redução de jornada, né? E que ela não implica, como a Janete bem explicou, não né, redução salarial. E o objetivo é maior produtividade. Posso comentar? Lembrando que essa jornada era de 48 horas ao tempo da publicação da CLT em 1943 e ela só reduziu para 44 em 1988. Então foram 40 e poucos anos até a Constituição de 88 reduzir de 48 para 44, que já foi um pequeno avanço. Mas que o tema precisa ter mais avanço ainda. E tem toda uma questão, né, de... Com essa redução, primeiro que não é assim, bom, agora ninguém mais trabalha na sexta-feira. Isso vai ter que ter toda uma regulamentação via CLT, via legislação ordinária, a decretos que regulamentem quais setores serão atingidos, como é que isso vai funcionar, vai ter algum tipo de compensação, porque a negociação coletiva vai ser fundamental. Vai ser fundamental nesse momento. Para que a gente consiga estabelecer, não é simplesmente agora só se trabalha de segunda a quinta. E eu acho que isso vem justamente no momento em que a gente tem rediscutido muito dessas questões, né? Que é justamente a questão da proibição ao trabalho aos domingos, que nesse ano de 2026 também vai entrar em vigor, né? Então tem muitas situações. Quanta alteração, quanta novidade, né? 2026 vai ser muito rico em debates e alterações. Para o direito do trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, qualquer coisa a gente volta aí a pincelar. Claro. Vamos para a próxima pergunta. Do Pedro. Sou motorista de app e vi, aplicativo, né? E vi que o STF vai decidir nosso futuro este ano. Se decidirem que não tem vínculo de emprego, a gente perde o direito de contribuir para o INSS ou ter algum seguro? Bem amplo, né? Bem amplo. Doutor Guilherme. Esse tema chega a dar assim um frio na barriga? Um frio na barriga. Um frio geral. Um frio geral. Tem muitas ações tramitando, né? Tem muitas ações tramitando. Como é que tá muito profissional trabalhando nessa Hoje nós já temos, né, um caso afetado com repercussão geral no STF, né, que é o caso que vai servir como paradigma. Né? Mas é uma questão que realmente, assim... nós não sabemos que caminho o STF vai adotar. Há sinalizações informais
né, de que, talvez não tenha vínculo, mas a gente não pode deixar de garantir aqueles direitos básicos que estão lá na Constituição. Porque a Constituição diz que são direitos dos trabalhadores e não direitos dos empregados com vínculo, né? Então, me parece que o STF vai tentar adotar um caminho do meio, garantindo os direitos que estão lá na Constituição, mas sem o reconhecimento formal do vínculo empregatício, né? Claro que esse tema dos aplicativos, ele envolve... Nós podemos fazer um programa inteiro só sobre isso. Exatamente. Né? Porque a gente vai discutir as questões de subordinação. Fica o convite já, então. Vamos lá. Teremos vários, Vamos né? ter vários, 2026. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Né? O principal elemento aqui que eu vou discutir é a subordinação a uma plataforma tecnológica que, querendo ou não, também é controlada por humanos, né? Tu tem uma atividade humana ainda que mínima, mas ela é um trabalho tecnológico, e a gente vai discutir qual é o limite, quais são essas relações que o trabalho tem com a utilização de ferramentas tecnológicas hoje nessa nossa contemporaneidade, né? Os tribunais, quando decidem que existe vínculo, eles geralmente entendem que o conceito de subordinação clássico que está lá na CLT, que é um vínculo jurídico, ele é totalmente demonstrado entre a plataforma e aquele entregador ou aquele motorista, né? Já aqueles que entendem que ainda há uma discussão conceitual sobre a subordinação, né, vão dizer que não existiria vínculo, porque teria que haver uma nova forma de subordinação a ser ainda detalhada ou ser ainda estudada, que algumas vozes da doutrina cunharam de subordinação por algoritmos. Tá? Mas aqui que a gente tem, né? A gente tem o STF que pretende decidir esse tema esse ano, né? Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos com projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre esse tema. Aqui a grande questão é quem será mais rápido. O Congresso em aprovar o projeto de lei que existe hoje, que não reconhece o vínculo empregatício, mas sim um trabalhador autônomo plataformizado, ou se o STF vai trazer essa decisão antes desse projeto ser eventualmente aprovado no Congresso, né? A grande questão é, Pedro, mesmo hoje a gente não tendo esse cenário de vínculo decidido ou não, né, você pode contribuir para a Previdência, porque ele pode ter ali a contribuição como contribuinte individual. Né? Aí vai depender qual é a faixa que ele vai querer se enquadrar, porque ele pode, por exemplo, abrir uma MEI, né, de prestação de serviço, e aí ele vai ter lá a alíquota de 5% sobre o salário mínimo, que é a cota mínima que eu tenho para contribuir. Né? Então, isto pode vir acontecer já hoje, independentemente da decisão do Supremo ou do projeto de lei. O projeto de lei até regulamenta um recolhimento específico para os trabalhadores de plataformas, né? Mas hoje, se o Pedro quiser já ser um contribuinte individual para a Previdência, para ter eventual acesso à aposentadoria ou alguns outros benefícios que os contribuintes individuais possam ter, né, ele já consegue. Perfeito. Doutora, complementar? O projeto está em andamento e, ao que disse o presidente do TST em manifestação recente, deve avançar bastante nos meses de fevereiro e março. Assim se imagina. Porque a ideia é de que é melhor a regulamentação para evitar esse STF decide de uma forma, TST decide de outra forma e gera, então, essa insegurança toda. O projeto... Teve vários projetos. Tinha um que estabelecia vínculo, teve outro que não estabelecia vínculo, com várias alterações. O projeto que está para ser aprovado, vamos dizer assim, aquele que está com mais chance de evoluir... Ser aprovado. E, em primeiro lugar... Ele não estabelece, como disse o Guilherme, não estabelece vínculo, né? É um contribuinte individual, é um prestador de serviço, a alíquota de contribuição do trabalhador vai ser de 5% para a Previdência, e a empresa da plataforma vai pagar 20% de contribuição previdenciária e mais 2% para custear o acidente de trabalho. Aí, então... que interessante. Daí pega essa responsabilidade colocando ali para o acidente de trabalho. O projeto está muito bem redigido. Está muito preocupado com várias questões. Está preocupado com essas questões. A questão da remuneração também, critérios claros de como que será feita a remuneração, como que ela se compõe, o que é indenização pelo uso do veículo em favor do tomador do trabalho.
e o que é realmente a remuneração do serviço. Tudo está especificado. O projeto ele é bem detalhado e tomara que realmente ele evolua dessa forma. Mas um detalhe interessante, até rebatendo essa questão que o Guilherme colocou, de constituir um MEI, neste projeto é vedada a pessoa jurídica. Então, hoje, o Pedro pode constituir um MEI e fazer a contribuição por esse sistema. Se esse projeto for aprovado e nos termos em que ele está colocado, daí a pessoa jurídica não pode prestar esse tipo de serviço. Entendi. É só na pessoa física. Vai estar regulamentado, não há necessidade. Né? O que é bom, né? O que é bom, exatamente. Então, isso aqui, esse tema... Rico, ele cruza com a questão da pejotização, que é tema relevante. E tem até uma outra questão, né? Porque o projeto, quando ele começou lá na origem, o PLP 12 aquele, né? Porque agora é 152. 152. Né? Eu até não sei ali, ele tem, na definição dele, porque lá no 12 ele justamente falava que ele era um projeto para trabalhadores de plataformas em veículos de 4 rodas, né? E aí, na verdade, tu tinha até uma espécie de direcionamento, vamos dizer assim, ou limitação do não, escopo esse aqui de não. aplicação. E aí esse não tem. Esse não tem essa limitação, porque, também para motoboys. Exatamente. Eu ia perguntar justamente a questão dos entregadores e não só dos motoristas de aplicativos, por exemplo, né? Porque a grande questão é que quando a gente fala do trabalho plataformizado, a primeira coisa que a gente pensa é o motorista de aplicativo. Exato. Né? Só que hoje tu tem plataforma para tudo. Tá, né? Qualquer tipo de prestação de serviço. Pessoa, na verdade, pode ser uma trabalhadora plataformizada, né? E isso também precisa ser melhor compreendido, melhor estudado, né? Para a gente entender quem é que é o sujeito que é o objeto, o objetivo desta legislação quando ela for aprovada, né? Claro, o escopo maior está nos motoristas, nos entregadores, né? Mas a gente vai ter que até também amarrar esse projeto de forma que a gente não crie fraudes trabalhistas em que, por exemplo, pessoas sejam despedidas, percam seus vínculos eventualmente existentes formais e sejam todas transformadas a partir de plataformas, porque daí tu vai ter uma outra legislação de regência. Né? Então tem toda essa preocupação que o direito do trabalho também vai ter que possuir em relação a isso. Tem que garantir. Pela forma como os projetos estão redigidos, elas são realmente mais voltadas para transporte, né, às questões de transporte. Interessante. Talvez avançando nessa regulamentação venham as regulamentações para os outros tipos de trabalho prestado dessa forma. Nós havíamos conversado um pouquinho, que é algo interessante para colocar para os nossos telespectadores, vai ter uma previsão de contrato escrito neste projeto, sim, não é mesmo? Contrato escrito. Tem um contrato escrito, né, doutor? Exatamente. Daí tem um contrato, previsão de contrato escrito. É obrigatório, que daí já fica excluído o PJ. Exatamente, né? E com critérios mínimos que a legislação vai estabelecer de cláusulas que devem obrigatoriamente constar nesse contrato. Principalmente aquilo que eles reclamam muito hoje, que é ter com clareza os critérios de determinação da forma de trabalho e da própria remuneração. Fazendo uma analogia muito grosso modo, né, aqui, Janete e Fábio, né, parece aquela tentativa que já aconteceu com a lei do salão parceiro. Que é a questão que envolve manicures, cabeleireiros e tal, que também tem um formato escrito, que também tem requisitos mínimos que aquele contrato deve obedecer para que ele tenha legalidade e validade, né? É a mesma situação que agora a gente está colocando aqui. Da fraude. Exatamente, para tentar não cair na questão da fraude. Muito, muito bem esclarecido, queridos telespectadores. Vamos para a próxima pergunta, então. Produção. O Ângelo. Dor de cabeça agora, né? Para maio. A nova NR1 finalmente começará a valer agora em maio de 26. Sim, janeiro, mas daqui a pouco já estamos lá, né? Na prática, as empresas agora serão obrigadas a cuidar da saúde mental do funcionário, ou isso é só, adorei a pergunta, perfumaria jurídica? Quem responde? Doutora Janete? Eu posso começar, depois o Guilherme é expert no tema. Complementa. Perfumaria jurídica, adorei, não. Né? Adorei, não. Né? Eu gostei da expressão também. Mas não mas, Ângelo, não é perfumaria.
as empresas estão obrigadas, sim, a cuidar da saúde mental do funcionário. E a inclusão dos riscos psicossociais, então, não se limitará mais à obrigação do empregador em cuidar de agentes químicos, físicos e biológicos, mas vai, sim, abranger as questões emocionais, as questões vinculadas à saúde mental, que são hoje um problema sério dentro das empresas, né? Com questões de assédio, com questões de rigorismo excessivo na fixação de metas de produtividade, entre outras situações, né? Outras formas de violência dentro do ambiente laboral. Então, isso aí tudo vai estar na responsabilidade do empregador, então, de fazer cumprir as exigências todas, de identificar os riscos, de monitorar esses acontecimentos e, inclusive, e acho que principalmente, prevenir a ocorrência, não só combater os casos em que a situação acontece. Que mudança de olhar, não é mesmo? Sim. E essa questão, ela acho que já desde da Lei 14.457, do programa Mulher Mais, a gente já tinha uma alteração importante na CIPA, né, que passou a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E a Lei 14.457 já estabeleceu várias obrigações adicionais ao empregador nesse sentido, de manutenção de um ambiente mais rígido do ponto de vista da eliminação dos assédios em todas as suas formas. Entra burnout aí também? Claro. Entra também. Principalmente, né? Discriminação das mulheres, tudo isso. E, na verdade, assim, né, Ângelo, só para te contextualizar, né, 2025, claro, num aspecto geral, tratando o tema acidente de trabalho. Perfeito. Nós tivemos 380 mil registros de acidentes de trabalho no Brasil. É muita coisa. Desses 380 mil, 62% em média geraram afastamento até 15 dias e 12% um afastamento acima de 15 dias. Isso é muito preocupante. Muito. Os temas eles dialogam, né? Porque a gente está falando de redução de jornada, a gente está falando de proteção à saúde mental, ou seja, tudo isso é um grande programa empresarial novo que se interliga para tu proteger, né, a saúde do teu trabalhador. E isso não veio porque quem é que inventou isso? Não, gente, é porque a cada ano o Brasil aumenta o número de afastamentos previdenciários por questões relacionadas a doenças psicossociais, transtornos mentais relacionadas ao ambiente laboral. Isso gera um custo social, porque nós estamos falando de benefício previdenciário. Isso gera um custo para a empresa, porque a pessoa está afastada e eu preciso substituí-la, né, enquanto ela está afastada. E isso também me gera um custo, porque alguns recolhimentos continuam necessários, como o fundo de garantia, por exemplo. Né? E tem um custo para o trabalhador também, né, que passa a se enxergar como um sujeito incapaz, né, de retornar à sua vida laborativa plena. Então, o grande problema aqui, não da NR, mas dessa questão dela ter sido prorrogada para maio de 2026, é que quando veio a prorrogação, simplesmente todo mundo parou de criar de mudar, melhor dizendo, o seu programa de gerenciamento de riscos. Como se maio de 2026 estivesse muito longe. Como vai ficar só pro ano que vem, né? Aquela velha história, né? Dia 5 eu vou começar a fazer dieta e academia. Aí o dia 5 chega. Sempre para depois. Aí, né? Só em maio de 2026, já é janeiro. Já chegamos no ano em que a norma vai entrar em vigor. Né? Então, assim, nós temos 4 meses para fazer as alterações nos programas de gerenciamento de riscos. E essa alteração não é simplesmente pegar lá o meu PGR já existente e colocar uma linha dizendo combate a assédio. Eu tenho que ter ações efetivas
ter o acompanhamento com um psicólogo, com um engenheiro de segurança do trabalho, com o advogado que vai fazer a revisão dessa documentação toda, né, para que esses riscos realmente sejam dimensionados corretamente, que os riscos sejam colocados corretamente dentro do PGR, né, para que numa eventual fiscalização que o Ministério do Trabalho faça, eu não seja autuado, que eu demonstre que eu realmente coloquei a documentação nos termos que a NR1 coloca, porque na verdade essa NR1 ela dialoga com a NR17, que é a NR do ambiente ergonômico. Então a empresa ela precisa fazer essa leitura conjunta das NRs com participação dos trabalhadores, porque a NR é muito clara que os trabalhadores precisam participar dessa construção, desse gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, é todo um... E precisam ser capacitados, inclusive, né? Então eu tenho 4 meses para mudar meu PGR, capacitar, ter participação dos trabalhadores, ou seja, eu preciso começar isso imediatamente. E então, as empresas têm que ter uma ciência muito certa disso, né? O claro, entendimento. Sob pena, porque elas vão sofrer autuação do Ministério do Trabalho, vão sofrer penalizações. Elas já estão cientes, né? Então, assim, não é perfumaria jurídica, isto é sim uma obrigação hoje de cuidado com a saúde mental dos trabalhadores, porque isso é uma preocupação com o meu empregado, mas é uma preocupação com a minha estrutura empresarial. Ninguém quer ser reconhecido como empresa em que as pessoas adoecem. Empresa que tem ações na Justiça do Trabalho por afastamentos, por depressão, por burnout, porque isso mancha a minha imagem perante uma sociedade que consome o meu produto e o meu serviço. Exatamente. E fora o custo financeiro disso, né? Com as penalidades, com até talvez... tendo dificuldade a empresa de se defender numa ação trabalhista porque não se organizou, porque não tem não fez esses documentos todos que a NR determina, não se prepara, então ela vai se defender mal, ela vai sofrer penalizações administrativas e judiciais. E mais, ela pode até responder por ação regressiva perante a Previdência, porque ela está pode gerar adoecimentos que poderiam ter sido evitados se as precauções tivessem sido adotadas. Veja a complexidade do tema e da exigência. E isso, né, que a Janete fala é muito importante. Eu não sei se o Ângelo é da área jurídica, se ele é advogado, se ele é empresário, enfim, mas olha a importância desse recado. Porque eu tenho fiscalização do Ministério do Trabalho, eu posso ter as ações individuais trabalhistas dos trabalhadores, eu posso ter ações coletivas via Ministério Público do Trabalho, ou seja, né, eu posso acabar enfrentando aí uma série de ações, né, além das multas administrativas. Por conta da falta de cuidado. E, mais importante de novo, né, é o resgate de novo da negociação coletiva nesse tema. Tá? O DIEESE já tem publicações com um manual de boas práticas para negociações coletivas relacionadas à saúde mental. Consultem, bom, né? Chamem, porque o sindicato vai ter que ser chamado nesse momento também dessas negociações. A importância dos sindicatos, né? Também, a gente já conversou também sobre isso, né? Verdade. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores do quanto é importante. A gente já conversou sobre isso, uma pincelada, um dos nossos primeiros programas, né, doutor? E vamos bater em cima dessa tecla até por uma questão de orientação, porque o mundo jurídico é isso. É um programa que foi idealizado para você, para abrir horizontes, para quem não faz parte do meio jurídico. Então, esse é também o propósito, aliás, primordial do programa, né? Informação. Então, né? a informação. E agora nós vamos para um quadro novo, doutor Guilherme. Opa. O senhor não participou da outra vez, que se chama Giro Jurídico. Vamos lá, então. Vamos às nossas 3 notícias importantíssimas da semana. Na madrugada deste sábado, 3 de janeiro, Caracas, a capital da Venezuela, amanheceu sob bombardeio norte-americano, de acordo com o presidente americano Donald Trump. O presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama venezuelana Cília Flores foram levados para fora do país. O objetivo seria julgar Maduro nos Estados Unidos por supostos crimes ligados ao narcoterrorismo. E para saber mais deste tema, convido você, querido telespectador, a acompanhar o programa da próxima semana que vamos tratar deste assunto. Próxima notícia. O recesso forense
intervalo do expediente para celebrações de fim de ano, que iniciou em 20 de dezembro de 25, chegou ao fim nesta terça-feira, dia 6 de janeiro. Com isso, as portas se abriram, né? As atividades do Poder Judiciário foram retomadas nesta quarta-feira, dia 7, no dia de hoje, durante o recesso. Os órgãos da Justiça funcionaram em regime de plantão, atendendo somente os casos urgentes. Por maioria de 5 votos a 1, a primeira turma da primeira Câmara da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, manteve a cobrança de imposto de renda retido na fonte, o IRRF, sobre um fundo de investidor não residente no Brasil, que teria como verdadeiro beneficiário uma estrutura de fundos localizada nas Ilhas Caimã. Para a turma, a estrutura colocava uma empresa nos Estados Unidos entre o investidor real e as aplicações no Brasil para fins de obter a alíquota zero do imposto, o que configura fraude. O governo está de olho, né? E a Receita também. Seguimos as nossas questões. A próxima pergunta, produção. A Gisele. Trabalho como PJ. Vamos para a pejotização, então, agora. Então, isso é uma dor de cabeça, né? falou em fraude e a próxima pergunta é PJ. pejotização. Parece que combinou, Seria né? uma coincidência? Trabalho como PJ, mas bato ponto e recebo ordens todo dia. Ouvi dizer que o STF está julgando a pejotização em 26. Se eu entrar na justiça agora, o processo fica parado esperando essa decisão? Doutor Guilherme. Bom, se o tema dos trabalhadores de plataforma já gera um frio, esse aqui gera um inverno completo. Rigoroso. Inverno rigoroso. Polo Norte. Gisele, quando você diz, né, bato ponto e recebo ordens todo dia, né? Essa é a grande questão que a gente está debatendo hoje no judiciário, né? Qual é o limite entre, de novo, subordinação, onerosidade, habitualidade, né, que são os elementos do vínculo empregatício daquele trabalho que é prestado por uma pessoa física com pessoalidade. A gente teve uma primeira tentativa do Supremo de liberar esse tipo de contratação quando julgou o tema 725 de repercussão geral e reconheceu a licitude de qualquer forma de terceirização ou relação entre pessoas jurídicas distintas. Quando veio essa expressão relação entre pessoas jurídicas distintas, veio o alerta. Opa, mas isso aqui é uma liberação da pejotização. E aí isso começa a ter um aumento, e aí o STF afeta um processo específico para tratar desse tema, que é o tema 1389, que vai ser julgado provavelmente esse ano, para decidir se esses contratos PJ são válidos ou não, ou se isso gera vínculo de emprego, né? De fato, é que hoje a gente tem decisões para todos os lados, né? Tanto em primeiro quanto em segundo grau. Quanto no próprio Supremo, porque, na verdade, o que acontece? O ministro Gilmar Mendes, ele afetou o tema 1389 de repercussão geral e determinou a suspensão nacional de todos os processos que tramitam hoje sobre esse tema. Então, tem muitas empresas que hoje ajuizam reclamações constitucionais no STF para cassar decisões de primeiro ou de segundo grau que tenham reconhecido vínculo empregatício nessas questões de PJ, porque a gente não tem ainda uma decisão definitiva do Supremo, né? Claro que aqui, né, por bater ponto, por receber ordens todo dia, há indícios, né, de uma situação subordinativa, né, e que poderia sim gerar um vínculo empregatício, né? A grande questão que a Gisele pergunta é: o processo vai ficar parado esperando ou não essa decisão? Essa é uma resposta que nós não temos como garantir, né? A gente até conversava antes nos bastidores, né? O importante de tu ajuizar a ação é para tu não perder a prescrição, né? O prazo que eu tenho para ajuizar a ação. O direito da ação. E mais do que isso, né? A gente fala isso no direito, né? Aplicar a técnica do distinguish, né? De distinguir a minha ação do tema 1389 para dizer que a minha ação deve continuar tramitando porque ela não se refere a um contrato PJ, como acontece, por exemplo, com os representantes comerciais. Perfeito. Então, assim, o processo fica parado, isso vai depender muito do juiz que estiver julgando o processo, se ele vai aplicar a suspensão nacional
nacional que o ministro Gilmar Mendes determinou e vai aguardar essa decisão, ou se ele vai entender que, por exemplo, vai instruir o processo, vai ouvir testemunhas, vai fazer toda a parte probatória e depois vai decidir se suspende ou não o processo. Então, não há hoje uma posição única. O que nós temos é, de fato, uma determinação de suspensão nacional dos temas, dos processos, melhor dizendo, que tramitam sobre esse tema. Muito interessante. E lembrar que o número de ações trabalhistas em que o objeto é o reconhecimento de vínculo de emprego é grande e esse número está crescendo. Tá? As estatísticas apontam para isso. Tem muito pedido de vínculo de emprego e muitos não aderem a essa questão da pejotização. São simplesmente vínculos que não foram reconhecidos. E aí está tudo suspenso ou não, como disse o Guilherme, a depender do juiz. Mas o que mais me preocupa no tema 1389 é a questão de o STF incluir nesse tema todas as relações, obviamente, incluir a questão do ônus probatório da fraude e incluir principalmente esse aspecto da competência. Porque a competência para dizer se uma determinada relação entre duas pessoas é de natureza trabalhista ou não, se é um vínculo de emprego, se não é, ou se é um outro contrato de trabalho, ela é da Justiça do Trabalho. E isso não se discute. A Emenda Constitucional 45 de 2004, são 21 anos, e o STF ainda parece que não assimilou que a Constituição prevê a competência da Justiça do Trabalho para todas as formas de prestação de trabalho entre pessoas físicas. Tá? Então, se tem uma fraude, porque é uma pessoa física mascarada de pessoa jurídica, quem tem que dizer isso é a Justiça do Trabalho. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, porque nesse tema afetado são 3 os aspectos. A licitude da contratação por PJ, a questão do ônus da prova, que não precisava o STF se manifestar. O ônus da prova é matéria processual, está no código, está na CLT, de quem é o ônus da prova. Tá? E mais, principalmente, a questão da competência. E o STF já tem outras decisões em outras matérias, sempre tentando reduzir a amplitude da competência da Justiça do Trabalho, contrariando, na minha opinião, inteiramente o espírito da Emenda Constitucional 45, que foi de ampliar a competência. Esse movimento institucional de diminuição da competência da Justiça do Trabalho, né, é forte. Com esse discurso de novas formas de trabalho, novas diretrizes econômicas, precisamos estar atentos às novas dinâmicas do mundo do trabalho. Né? Eu gosto dessas expressões, assim, novas dinâmicas do mundo do trabalho. E o que é isso? Né? E aí a gente usa esses jargões, né, para justificar algumas decisões muito complicadas como essas, né? Eu até estava, porque essa questão de PJ é uma situação que eu acabo tendo bastante ações, né? Eu acabo atuando bastante nesse tema, e eu fiz até um estudo das reclamações constitucionais no Supremo sobre esse tema para ver o perfil de cada ministro. E a gente vê, por exemplo, assim, o Flávio Dino é um que às vezes não caça e não reconhece que o tema se enquadra, que o processo não se enquadra no tema e manda tramitar. Né? Já, por exemplo, a gente tem várias decisões do Fux, por exemplo, basicamente suspendendo todas ou caçando vínculo em todas. Gilmar, né? Também. E Gilmar Mendes também, se não me engano, né? Eu não me lembro se foi do Gilmar, se foi do Fux, que nós tivemos uma reclamação em que ele entendeu que o tema 1389, inclusive, se aplicava a contratos verbais. Ou seja, né? Então, assim... constitui uma pessoa jurídica verbal. E isso acaba... Não é constituir a pessoa jurídica. A relação ela foi totalmente verbal. Tu trabalhava para mim, eu trabalhava para ti, ok, não, primazia da realidade. Sim, acabou, né? Mesmo não havendo... Não tem nada de PJ. Não tem contrato de nada com nada. Mas como afetou o tema 1389, né? Então, assim... É uma abrangência exagerada. Exatamente. Que é uma tendência do STF, né? E aí a gente... fragilizando
o sistema de precedentes. Exatamente, né? Porque daí a gente tem um grande problema, porque o TST vem querendo se consolidar como uma corte de precedentes, né? E o STF com essa ideia mais de vamos ver depois, né? E aí as audiências públicas do tema 1389 todas já foram realizadas, né? E o tema foi agora suspenso de novo. Então, assim, é uma rotina de insegurança jurídica. Muito. E isso não é só insegurança para o trabalhador, porque para o empregador também é, Também. né? Porque ele vai contratando, mas ele não sabe se aquilo ali está gerando um passivo futuro ou não, né? E ele vai contando aí com essa sorte, vamos dizer assim, né? Enquanto tu tem decisões que estão caminhando para tudo que é lado. E essa suspensão generalizada, ela também afeta muito aquilo que é importantíssimo na Justiça do Trabalho, que é a celeridade do processo. exatamente. A natureza alimentar dos créditos estão discutidos nessas ações. Exatamente. Isso aí não é pensado, porque essa não é... O STF não tem essa expertise. Isso é... A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada por conta da especialização da relação de trabalho. E aí é um grande problema, porque assim, a gente fala de 2025, 2026, a gente está falando de inteligência artificial, de tecnologia, né? E parece que as temáticas que estão chegando para o judiciário, elas estão regredindo os nossos debates, porque assim, esse tema da pejotização há muito tempo ele já estava sedimentado, que isso é uma fraude trabalhista, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e a gente está voltando agora de novo a discutir algo que já era consolidado, né? Quando a gente podia estar realmente discutindo muitas outras questões, como teletrabalho, questões relacionadas ao direito internacional do trabalho, né? Mas não, a gente ainda está voltando naquela discussão completamente clássica seletista. Tem vínculo ou não tem? Existe primazia da realidade ou não? E o que é mais grave, saindo da esfera da Justiça do Trabalho, indo para o STF, isso que não para tem mim é muito expertise, sério. que é muito sério. Mas fica o recado para os nossos telespectadores, então, de que o importante é ajuizar a ação, né, doutor? Sim, sim. Pelo menos Ajuizar a ação, né? E deixa ali aguardando. E trazer na petição inicial o distinguish já desde o início. Mostrar que não se trata daquele tema, porque isso vai interferir até na suspensão ou não pelo juiz que primeiro vai analisar o processo. Exatamente, que também não existe uma posição, um posicionamento único. Não. Nada. Alguns juízes suspendem, outros instruem, daí param depois, e outros ainda dão seguimento. Estamos na insegurança. Na insegurança jurídica em mais nesse este momento, tema. mais esse tema. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. 2026 chegou com o salário mínimo novo. É o Bruno que faz a pergunta. E muita regra mudando. Para quem é pequeno empresário, o que pesa mais no bolso agora? As novas multas da NR1 ou a possível redução da jornada semanal? Doutora? Com certeza, as novas multas da NR1, porque elas, como já foi mencionado pelo Guilherme, elas são para vigência imediata. A partir de maio já vai estar valendo, né? Então, nós estamos há 4 meses disso acontecer. A redução da jornada semanal ainda é uma expectativa, né? Ainda é uma PEC que não se sabe quando vai ser está em vigência. Vai ser votada, aprovada. Então, nós temos que esperar. NR1, como já dissemos antes, não é perfumaria, vai ensejar responsabilização, vai ensejar multa, vai ensejar ação trabalhista. Então, o cuidado que o empresário tem que ter, seja ele um pequeno ou médio ou grande empresário, todos eles têm que se preocupar com isso de imediato. Perfeito. Uma coisa que é importante, né? Acho que o Bruno deve ser pequeno empresário, né? Pelo tom aqui da pergunta, né? E uma questão que é importante, né? Por que a NR1 foi suspensa, o início da vigência? Para que as empresas pudessem se adaptar e houvesse um período educacional. Só que as pessoas leram como, ficou para o ano que vem. Deixa para depois. E aí ninguém se preocupou em descobrir o valor da multa, o que tem que fazer. E essas multas, elas vão começar agora a vigorar a partir de maio, como explicou a Janete, e elas têm uma questão importante, né? Porque em situações de reiteração, eu posso ter novas multas, e aí eu posso, inclusive, começar a sofrer embargos ou interdições nos meus estabelecimentos em função disso. Então, as consequências são muitas.
a curto prazo, né, pesa mais sim a multa da NR1, evidentemente, né? E a questão da possível redução da jornada, a gente não tem ainda assim um custo, né, estimado disso, né? O que nós temos é um dado estatístico do DIEESE, que essa redução ela seria capaz de gerar hoje no Brasil 2,5 milhões de novos empregos. Então, na verdade, o que vai ter aqui, né? Eu vou ter que contratar mais pessoas para suprir isso. Bom, a depender do tipo de atividade que tu explora, talvez sim. Mas também tem um outro lado, né? Uma coisa é o custo que eu vou ter contratando novas pessoas. Outra é a diminuição do meu custo com afastamentos daquelas pessoas que eu já tenho hoje. Outra questão, né, que as pessoas também precisam entender, se as pessoas têm mais tempo e elas estão com tempo e estão com dinheiro, vamos dizer assim... Vai aumentar o consumo. Eu vou ter aumento de consumo, aumento de demanda, então eu tenho a possibilidade de potencializar a minha atividade econômica e girar melhor a economia do país, né, com essa questão. O olhar tem que ser mais amplo. Exatamente, o olhar tem que ser mais amplo. Não é o olhar do tipo, eu vou ter que contratar mais uma pessoa e agora vou ter mais uma folha de pagamento. Eu tenho que ver que globalmente eu tenho muito mais a ganhar do que a perder, né? Basta eu saber explorar essa possibilidade. Ampliar horizontes. Isso não é feito, né? Essa leitura é sempre feita muito restritiva. Onde é que eu vou gastar mais? Bem, até se... nesse entendimento e nesse pensamento, doutores, nós queremos, obviamente, os empregos mantidos. Mas quais as orientações para os pequenos, médios e grandes empresários que não se organizaram ainda, que não estão ainda entendendo o que está acontecendo? Qual é a grande dica? Começar por onde? Um bom contador, procurar um contador, ter essa orientação, o que fazer? Por onde começar? Vai aí a dica para os nossos telespectadores, pequenos empresários, médios, grandes, pessoal que está aí assistindo do lado de lá da telinha. Pegar o seu programa de gerenciamento de riscos, né, o PGR, documento que todas as empresas ali vão ter, buscar o seu engenheiro de segurança do trabalho, buscar um psicólogo para auxiliar nessa construção do planejamento do risco em relação à parte psicossocial, que é a mudança da NR1, e realmente deixar este documento pronto e buscar até o mês de maio, né, ter esta documentação efetivamente finalizada, com os trabalhadores treinados e, sobretudo, porque esse vai ser o grande ponto, tá? Fazer a revisão de 3 em 3 anos, né, que é o período ali que a NR estabelece, ou de 2 em 2, a depender ali de algumas situações, mas criar a rotina de treinamentos contínuos. Esse vai ser um dos pontos principais que eu entendo que tanto os órgãos administrativos quanto o judiciário vão usar como elemento probatório para saber se aquela situação tem ou não nexo com o trabalho. De quanto em quanto tempo está tendo atualização e de quanto em quanto tempo as pessoas estão sendo treinadas. Não basta fazer um PGR e guardar na gaveta. A gente tem que fazer um PGR, treinar as pessoas e implementar as ações que estão ali prometidas, porque senão não vai adiantar nada. Não adianta ficar só no plano teórico. Exatamente. Porque a pergunta da Fabiane iniciou perguntando se seria o caso de um bom contador. Então, eu entendo, o pessoal pergunta por onde começar, com né? todo respeito, a função do contador é importantíssima, é vital para a organização e para a gestão de todas as empresas, independente do porte. Mas o contador não é o profissional mais importante para atuar nesse contexto da NR1. Então, seria mais uma necessidade de um suporte jurídico, né? Uma assistência jurídica e de saúde, como disse o Guilherme. Perfeito. Claro que existe hoje muitos escritórios de contabilidade que estão associados já com advocacia e trabalham em conjunto. Esse seria o ideal, né? Não, o contador ele vai poder estimar o custo que eu vou ter com essas alterações, com essa implementação. Tem uma função importante. E nesse ponto, sim, mas não é o contador o profissional que vai dizer qual é o risco psicossocial. Então, temos aí o contador, o engenheiro de segurança,
e um psicólogo. E também talvez até um psiquiatra. E o advogado também. E o advogado. Esse é fundamental. Sim. Está aí a dica para os nossos pequenos, médios e grandes empresários. Contratar um bom advogado, um bom escritório, né? E esses profissionais. E fazer logo o planejamento, que é o PGR. Né? Se preparar para isso, né? O que mais, doutor Guilherme, que a gente pode deixar de dica? Estamos encaminhando aí para o final do programa, que eu estou muito triste, né? Podíamos ter mais uma hora aí. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas, assim, realmente muito, muito rico, assim, as informações. O que a gente pode deixar mais de dica? Acho que a nossa ideia hoje era passar, assim, pinceladas gerais. Né, daquilo que vem ali em 2026. Mas os principais, né? Foram os principais, porque tem muitos outros temas que vão enriquecer o nosso 2026. Norma do Ministério do Trabalho que entrou em vigor agora 2 de janeiro, né? Tem muita coisa ali que a gente já está vivenciando, né? Mas acho que uma coisa que é bem importante, tá? Não é para se ter medo do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Não é para se deixar de empreender ou de gerar empregos. Não é para se deixar de trabalhar. Né? Talvez o que eu posso dizer como consideração final de todos esses temas que a gente está lidando aqui, guardem documentos. Tenham o seu arquivo com todos os registros daquelas pessoas que trabalham, dos empregados, todas essas questões assim, porque o direito do trabalho, ele é um direito pautado especialmente na produção probatória. Não adianta eu fazer algo, não ter nada guardado e depois dizer, só podia ser a Justiça do Trabalho. Documentar. Exatamente. Quanto mais segura for essa relação, quanto mais documentada, quanto mais elementos eu tiver, seja para algo pró-trabalhador ou algo pró-empresa, melhor é a minha gestão. O problema não está no direito do trabalho, está na gestão. Empresa que é bem gerida e que tem política de gestão, eu posso te garantir, não perde na Justiça do Trabalho. Tem menos ações contra ela e as ações são mais exitosas, com certeza. Querida doutora Janete, suas considerações. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o professor Guilherme, né, meu colega. Foi seu pedido, né? Que foi meu pedido, né? Até porque a gente trabalha junto lá na Jurisjade em algumas atividades, né? Dizer que o direito do trabalho, ele não morre tão cedo como dizem por aí, né? Que o direito do trabalho vai terminar, que a justiça do trabalho vai terminar. Não. A justiça do trabalho cada vez mais se impõe como uma necessidade, até por esse exemplo que a gente trouxe aqui, desses 4 temas candentes, né, importantíssimos, e que são apenas, como eu disse, exemplos de tantas outras novidades que estão por aí. Dela, porque pela especialidade dela. O avanço tecnológico, ele traz muita novidade para o campo das relações humanas e especialmente as relações de trabalho. Então, vamos seguir acreditando no direito do trabalho e na justiça do trabalho, que está aí para resolver os conflitos que vão acontecer nesta área e que podem ser minimizados a depender da organização das empresas, uma boa gestão e uma boa defesa, caso haja necessidade de se defender na justiça do trabalho. Perfeito. Queridos telespectadores, muito obrigado pela audiência. O programa de hoje, mais um programa maravilhoso, que a gente possa ter contribuído muito para você com todo esse aparato de informações recebidas. Primeiro programa do ano, que venham muitos outros da área trabalhista e continuem lá nos seguindo no Instagram da TV Minuano e também do Mundo Jurídico, Mundo_Jurídico 7, e, obviamente, acompanhe todos os trabalhos que a gente tem feito no mundo jurídico e a programação da nossa querida TV Minuano. O nosso muito obrigado. E muito obrigado.
Mundo Jurídico.